Olá, boa noite a todas e a todos. Estamos aqui em mais um Arquitetura do Planejamento em Pauta. Hoje com a professora Silvia Felipe Marzagão. E vamos aguardar aqui por ela. Nós tivemos um problema na nossa última live, um problema técnico. Espero que hoje seja totalmente superado, né? E vamos aguardar a professora Silvia entrar. Solange, Camila, boa noite a todas. Estamos aqui em mais um. Hoje vai dar tudo certo. Vai, Solange. Hoje é sexta-feira 13, né? É isso aí. Vamos num assunto tão interessante como a questão da herança digital. A Silvia já entrou, estou vendo acenando. Camila, boa noite. Vamos ver. Maria Clara, solicitação. Acho que vai dar certo. Vai dar, não, já deu certo. Olá, minha querida! Hoje foi, hein? Hoje foi, né? Eu disse que em um ano e pouco de lives que eu faço e tudo, eu nunca tinha tido aquele problema técnico, mas sempre Nossa, é a gente tempo, ficou mas umas 20 vezes, né? Tentando ir, voltar e não ia. importante que Aí tá agora muito alto. tá, né? E podemos ir Agora funcionou. conversando. Tava muito alto. Pera, Silvia, minimizar. eu te pedi, antes da gente começar, naquele dia eu tinha te pedido que eu estava fora da minha casa, se você podia estar com os livros perto aqui, o Tô, Herança Digital, o que tá você tudo aqui. coordena, o Arquitetura. Tudo aqui. Tudo na mão, tudo na mão. Então, Arquitetura, tomo um, tomo dois, tudo na mão. Pronto. tá bom. Deixa eu só Então, vamos ajeitar lá. aqui que meu negócio tá baixo. Tá. Pronto, então vamos lá. Bom, boa noite, Dani, boa noite todos e todas, né? Que a gente conseguiu finalmente aqui no dia 13 de agosto. Acho que era dia de bruxa, né, Dani? Tinha que ser para nós esse dia. Não tinha como ser Nossa diferente. querida Ah, Nanda não. Barreto também nos dando um oi aqui, que De anda no férias e frio, veio né? Não sei assistir a onde ela gente. tá, que tá nos Tá em 7 graus, Gramado. toda Tá lá encapuçada. passando Eu tô frio. doida para estar lá na Bahia a qualquer hora, mas vamos lá. Eu também. Eu Gente, já me vamos convidei ao também nosso umas 500 assunto vezes. super interessante. Hoje a gente veio com esse tema, mas eu queria primeiro apresentar a professora Silvia. A professora Silvia é mestranda em Direito da PUC, em Direito Civil da PUC de São Paulo. Tem extensão de Direito Processual Civil também na PUC de São Paulo. Secretária da Comissão de Direito e Família do IASP, do IBDFAN também de São Paulo, advogada especializada nas áreas de família e sucessões, e uma grande amiga, que é o melhor do currículo dela, né? Com certeza. A Silvia, a gente até bem pouco tempo atrás, né? A Lúcia Bahia também, nossa aluna da pós, boa noite, Lúcia. Até bem pouco tempo atrás a gente não se conhecia, né, Silvia? E aí a Silvia, assim, ela é super agitada, é para ontem as coisas. Ela organizou um evento no IASP, maravilhoso, lembra? Dia 13 de dezembro, antes da Dezembro pandemia, de 19, de 19. Eu lembro que Foi. quando eu fiz a divulgação, gente, eu viajava dia 14, meu filho estava morando nos Estados Unidos, ele dizia assim, mamãe, a sua passagem, a senhora vai fazer um evento dia 13 e a senhora viaja às 9 da manhã. Eu disse, não te preocupa, acho que o evento vai ter, vai. Teve, foi maravilhoso. Foi. E foi por egoísmo, eu vou contar bem a verdade, porque ia ter em Curitiba o evento, né? E eu Teve, vi, falei, já tinha se eu tido. quero, não dava para ir no final. Eu liguei, falei, Dani, vamos organizar aqui em São Paulo. Ela topou, a gente organizou na hora e funcionou e saiu, e foi Não, maravilhoso. Foi na o hora último evento que a saiu. gente fez grande no Foi. IASP, foi esse. Foi muito legal. Foi muito bom. Bem, falar também que a Silvia já é autora do Arquitetura do Planejamento Sucessório Tomo 2. Se você puder ler Vou mostrar, posso. o título dele, que é junto Posso. Eu tô em com coautoria com a Leonora.
Isso, eu tava com ele fechadinho aqui, porque eu leio o título todo. Porque a A Silvia adora um gente, título longo, gente. eu gosto, gente, de um título grande. Agora para eu achar ele, pera lá. Deixa eu mostrar o livro, né, primeiro. É. Aqui, ó. Esse é o tomo 2 Aí, e o nosso arquitetura tomo título 2. Imprescindível análise jurídica das relações familiares e providências correlatas ao direito de família como pressuposto para um planejamento sucessório eficiente. Aí eu tenho... Maravilha. E é um artigo super importante para quem quer trabalhar com planejamento, o que você precisa organizar antes de se começar um planejamento. Então, é uma super dica esse artigo. E agora ela vem, nessa ela foi coautora com a Leonora, e no tomo 3 ela está vindo em coautoria com Francisco Carrali, sobre bens digitais, essa questão patrimônio. Então, um pouco um lapso do que a gente vai trazer aqui, que o artigo deles há limites à vontade do planejador para dispor sobre a transmissão ou destruição dos bens digitais híbridos, né? Que ela usa essa nomenclatura, algumas outras pessoas, e assim, a Silvia, ela tem um viés muito prático, né, Silvia? Assim, que eu acho que você busca tentar soluções dentro do cotidiano seu da advocacia, né? Então, quando Não, você também. fala no outro seu artigo que precisa essa organização antes de pensar, isso é essencial. E aqui também, porque vai começar cada vez mais, está chegando essas questões de bens digitais, então ela já está estudando isso aí à frente, não sei se vai ser tema da sua dissertação ou não, se vai ser por aí ou Quase, vai... posso falar, quase virou. Ó, a Natasha, minha colega de mestrado, é tema uma parte do tema da dissertação dela. Mas foi um tema que me cativou, especialmente porque quando a gente pensa no planejamento, né, Dani, não adianta a gente fazer o planejamento deixando arestas, porque justamente a ideia de planejar é para você fazer uma transferência tranquila e para não ter problemas depois, né? E Não, os com bens certeza. não adianta a gente deixar. E os bens digitais, assim, a gente não consegue mais pensar numa vida dissociada hoje do mundo digital. É impossível isso acontecer. Por mais que você seja, eu não tenho rede social, por exemplo, mas você necessariamente tem um streaming, ou tem uma compra de música, ou tem milhas aéreas, enfim. Dissociar completamente a vida física, a vida real, digamos assim, da vida virtual, é algo realmente impossível. E para a gente pensar num planejamento como um meio eficaz de transferência, a gente tem que pensar em englobar todos os assuntos, inclusive as questões ligadas ao planejamento dos bens digitais. E eu vou te confessar que foi um dos temas que mais me deu dificuldade de pensar a mim e ao professor Francisco quando a gente delineou a ideia do artigo, porque nós temos só pergunta, né? Eu já vou fazer meu habeas corpus preventivos aqui, né, Dani? A gente só tem perguntas sobre o tema. Então, é muito novo ainda, mesmo quais são esses bens, qual a utilidade que eles têm, quais os aspectos que a gente vai ter em decorrência da utilização e da transferência, enfim, é tudo muito novo. E aí eu vou até... Pode falar. Não, é importante, nós até trocamos ideias sobre isso, fazer um recorte dizendo, olha, isso é o que a gente está pensando hoje, porque isso está tão, vamos dizer, ainda começando, iniciando, e ao mesmo tempo, por exemplo, eu acho que eu fico muito feliz que o Arquitetura, desde o tomo 1, já trazia, eu acho que 3 artigos sobre questões de herança digital, um da Lívia, que tem um livro maravilhoso com a Aqui, eu professora Ana separei o Luísa livro Maia dela. Nevares, que eu sou O livro... coautora também, um artigo, a Simone, a Silvia também. A Simone eu acho que também está, não? Esse não, esse que eu ia recomendar da Lívia, esse eu acho, Ah, sim, para quem exato. escreve sobre o tema, é imprescindível. Internet e a morte do usuário é ótimo. E o A Herança Digital, da Carol Brochado e da Lívia também. É, O muito o bom. da Esse é em Luísa Nevares coautoria. também.
E assim, é isso que a Dani falou, especialmente para quem está escrevendo sobre o tema, assim, para mim foi imprescindível criar algumas premissas como certas, ainda que elas ainda não sejam, porque a gente tá todo mundo se debruçando sobre o tema, né, para conseguir construir uma linha de raciocínio e fechar um corte acadêmico sobre a questão para conseguir seguir a partir dali. Então, foi imprescindível, pelo menos na minha forma de enfrentar o tema, foi realmente, algumas premissas tiveram que ser estabelecidas. Não, eu quero que você fale sobre as suas premissas, mas também só contextualizar onde as pessoas às vezes acham alguns temas muito distantes, né? Não tem isso, até porque você pode até não ter conta, mas todo mundo tem um celular, todo mundo tem smartphone, né? Então, todo mundo tem WhatsApp, todo mundo tem mensagens. Você quer que quem tem acesso ao seu celular, né? Então, aí, eu acho que nada como bem... Porque fala em criptomoedas, às vezes é uma realidade ainda de muito poucas pessoas. Mas olha lá, todo mundo tem um celular. O que você quer que faça com o seu celular? Então, assim, algumas questões, até os meios estão tendo já medidas né, adotadas do que nós mesmos. Eu acho que isso vai partir também muito de uma educação da gente ensinar às pessoas o potencial que nós temos digital e o que fazer, e o potencial, inclusive, patrimonial, né? As pessoas estão começando Instagrams de uma forma. Olha lá o caso da Juliette, né? Era uma Não, e sabe o que é desconhecida. interessante do caso da Juliette? O professor Francisco contou, eu não conhecia essa história, mas a Juliette entrou no Big Brother com, nem sei o número de seguidores, mas sei lá, 100 mil seguidores, e saiu com 21 milhões de seguidores. Só que o @Juliette, os 2 T's, que é o nome dela, era um perfil de uma cachorrinha, de uma cadelinha. O dela era Juliette.Freire. E, assim, o nome dela é um nome forte, é um nome diferente, Juliette, ponto, todo mundo sabe que é ela, né? Seria muito mais interessante que ela tivesse, como Anitta, por exemplo, tem Anitta, ponto, e nada além disso. E essa pessoa que tinha esse perfil, Juliette da cachorrinha, de uma hora para outra, ganhou um bem digital, que era o uso, que era dela, do nome, e vendeu esse nome para Juliette, para que ela, hoje o perfil dela é @Juliette. Então você veja, é algo que mesmo sem a gente querer, mesmo sem a gente imaginar, pode ter um bem que tenha valor, que possa ser transferido e que hoje você fala, para mim isso não me toca, não é um assunto que faz diferença. Hoje não dá para pensar no planejamento sucessório da Juliette, por exemplo, sem pensar no que vai ser feito das redes, que ela tem um retorno financeiro muito grande. Então, é isso que você falou, alcança a todos, realmente. A criptomoeda... Por exemplo, a pessoa do Instagram da cachorrinha nunca imaginava que ia virar o que virou, né? Pois então, tem coisas que... também, não é toda hora que alguém ganha o Big Brother. E não é só, nem todas as pessoas que ganharam o Big Brother têm o fenômeno Juliette. Ela tem todos, eu não estou aqui fazendo nenhum julgamento de valor. Só estou falando que, por exemplo, quem tem né, os meus filhos têm uma cachorrinha, né, que você bem sabe, não é minha, é a Cadô, eu sou vó, mas várias pessoas, abre o Instagram dela. Eu digo, não, gente, não tem tempo para isso, não. E aí, gente, eu também quero fazer, eu adoro compartilhar com as pessoas, eu sou grata a Silvia abriu o Instagram do Arquitetura, do Planejamento Sucessório, foi no almoço desse evento. Ela pegou meu celular, deixa aqui, deixa eu abrir para ti. Abriu. Aquilo foi dia 13, agora tem mais de 2.500 seguidores, tá vendo? Olha lá, tá vendo? E as coisas assim, começou de uma forma... Sim, né? sem dúvida. Então... E aí a gente pensa, quando a gente constrói um planejamento, a gente precisa pensar nessas questões. Então, o que eu vou fazer, especialmente quando isso tem valor, o que eu vou fazer com esse meu patrimônio digital depois? Mas falando da história das premissas, a gente precisa estabelecer, para eu poder tratar do tema, eu estabeleci 3. A primeira delas é a possibilidade da transmissibilidade do bem digital, o que também é discutível. Tem gente que entende que não dá que não é um bem propriamente dito, é um reflexo do direito de personalidade, enfim, que depois de morto seria possível apenas que
você fizesse uma análise, uma transferência daquela proteção do direito. Então, mas eu tive como premissa a possibilidade da transmissibilidade. Não dá para pensar como transmissível. É transmissível. A segunda premissa que eu estabeleci para o raciocínio acadêmico é possível operacionalmente fazer a transmissão. Então, se eu disser, Facebook, você vai transmitir a minha conta para a Dani, o Facebook vai ter que fazer operacionalmente essa transmissão. Então, vai ter que ser possível fazer, até porque também há discussão com relação a isso, se é possível ou não é, se o Facebook é ou não obrigado a fazer. Então, a gente tem que ter cuidado de que operacionalmente isso vai ser feito. E a terceira premissa que eu estabeleci como certa é possível valorar o bem digital. Então, contabilmente, mercantilmente, eu vou conseguir chegar num valor desse bem, desse patrimônio, o que também é discutível até hoje. Não se sabe se é possível ou não e como se faria essa valoração. Mas a gente partiu da premissa no artigo que é possível, sim, se fazer essa valoração. Então, pensando nessas três premissas como certas, tirando toda a discussão que a gente tem e imaginando que as três premissas serão assim neste momento, com a licença poética acadêmica de poder mudar de ideia a qualquer momento, eu e o professor Francisco criamos a construção do que se poderia ou não fazer quando a gente fala da transmissibilidade dos bens digitais híbridos. E antes de falar dos digitais híbridos, a gente precisa categorizar os bens digitais, até porque sem fazer uma categorização, a gente não vai saber quais são passíveis de transferência e quais não são. Aliás, falando da categorização, a Ana Carolina Brochado e o professor Carlos Nelson Fonder têm um artigo no livro Herança Digital, que é maravilhoso. Eu li o livro e eu li o artigo e eu reli o artigo e eu liguei para a Carol e falei, gente, que coisa maravilhosa. É maravilhoso. E você sabe que esse artigo deles foi uma releitura, né, deles que tem uma obra. Foi interessante que a Lívia provocou eles atualizarem esse artigo com esse viés da herança digital, dos bens digitais, né? Porque eles já tinham sobre a qualificação, né, dos bens e tudo, patrimonial, existencial, e então eles já faziam, e aí é uma adaptação, né, para os eles novos pegaram tempos. essa base deles e até não, na live incrível. desse do Carlos Conder com a Ana Carolina. Eu estava dando foi aula excelente. no dia, eu perdi. Mas está não é gravada, incrível, vale assim, a pena lá, porque o Carlos Conder, o Caíto, como a gente fala, ele tem a capacidade de fazer o difícil muito claro, de explicar. Agradecer aqui a presença da querida professora Simone, beijos. Daniel Bucar também. Está aqui a Camila também, que vai dar, inclusive, uma aula amanhã, Camila Mazeira, sobre bens digitais. Aí, é o tema hoje em dia, né? E a herança digital, esse livro da Carol tá incrível. Esse artigo é incrível, de qualidade muito boa. E quando a gente fala nessa categorização, a gente precisa pensar em três. Primeiro bem digital categorizável, que é até o mais fácil, é o bem patrimonial. Mais fácil de você pensar. Em Bitcoin é uma moeda que você transfere, ponto, acabou, não tem muito o que se tratar além disso, né? Então, a gente pensa em bens que tenham caráter existencial, então a minha conta de Instagram, que não trabalho, não uso para marketing, não uso para nada disso, uso para fins informativos, que não me traz nenhuma rentabilidade, ou mesmo a minha conta, mesmo pessoal, mesmo, que eu ponho fotos dos meus filhos e tal, é algo de caráter estritamente existencial. Um catálogo de fotos, digital, enfim. Mas a gente tem os problemáticos, vamos dizer assim, que são os que carregam o caráter patrimonial e que carregam... Só explicar também, Silvia, para as pessoas que às vezes estão nesse horário e nem sempre são do digital, quando ela fala essa questão da sucessão, o patrimonial entra na questão sucessória, né, de bens patrimoniais, entra no inventário, mais fácil. Quando ela fala de existência pessoal, existencial, é porque são bens que, pelo direito da personalidade, são personalíssimos, não são transmissíveis, né? Então, tem essa diferenciação, porque é um direito à personalidade, e isso não, então, mas é fácil, se o mundo fosse só preto e branco,
Tava era mais fácil. fácil, né? Agora ela vai entrar O problema é o exatamente cinza. no difícil, né? Vai, a bola É. para você, só E que explicando para as a pessoas gente fala, saberem que os efeitos dele são diferentes. são diferentes, exatamente. E o que a gente fala, quando a gente está aqui falando de bem digital, nós fizemos uma definição, então eu e o professor, no artigo, de ser um patrimônio imaterial útil que resulte da geração ou da inserção de informações, conteúdos ou dados na internet, que vai tornar um bem incorpóreo com interesse econômico e ou existencial. Então, os bens patrimoniais a gente consegue pensar, a transmissibilidade é super simples, transfiro o ponto, passo lá qual é o patrimônio, ponho lá no meu planejamento acessório, a minha conta de bitcoins XYZ será transmitida para tal herdeiro ou terá tal destinação, zero problema. As minhas contas existenciais, eu ponho lá o próprio, no Facebook mesmo, a gente tem por exemplo, eu marco o dia que eu morrer, eu quero que a conta seja destruída. Alguém vai informar meu falecimento, a conta está destruída, acabou. Agora, quando a gente fala, e a gente tem, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem uma decisão super interessante com relação à questão do Facebook, que foi a morte de uma adolescente, de uma filha, e a mãe tinha senha de conta dela e começou a utilizar essa senha de conta e fazia como se fosse um memorial para a menina. Então, postava coisas da filha, enfim, trocava fotos, recebia fotos e tal. O Facebook ela tinha marcado a opção de cancelamento da conta com o falecimento. E foi verificado o falecimento e a conta foi encerrada. E a mãe promoveu uma ação judicial para continuar utilizando. E o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que não era possível, porque tinha um caráter estritamente existencial e a opção de extinção da conta, então ela foi realmente extinta e não houve possibilidade da mãe hoje continuar utilizando. A gente tem alguns projetos de lei, eu gosto muito de projetos de lei, gosto muito de ler a exposição de motivos dos projetos de lei, porque eles tratam bastante elementos interessantes para a gente lidar com as questões, especialmente as questões novas. Então a gente tem projeto de lei que determina a exclusão imediata, morreu, exclui, quando tem caráter só existencial. A gente tem um projeto de lei que fala na transmissão, então morreu, transmite totalmente para aquele que tem como contato herdeiro. Mesmo existencial, personalista? Também transferência imediata, é um negócio até meio tenso, né? E transmissão só do que tem valor econômico. Então, do conteúdo só passa o que tem valor econômico. Agora, quando a gente fala em bens que têm elementos existenciais e elementos patrimoniais, a gente tem um problema. E necessariamente a gente vai precisar fracionar dentro desse bem o que é existencial e o que é patrimonial, até para poder falar da transmissibilidade. E quando a gente fala desse tipo de bem, a gente tem duas questões para enfrentar. A primeira é a transmissão propriamente dita. Então, eu vou transferir para um herdeiro, vou deixar como um legado para alguém, e aí eu vou esbarrar nas questões da privacidade com relação àquela transferência, porque ainda que eu coloque no meu testamento, por exemplo, essa transferência, transfiro a minha conta de Instagram para a Daniele e eu não tenho nenhum tipo de problema que ela tenha acesso ao conteúdo sensível da minha conta, que veja lá os meus directs, por exemplo. Mas eu tenho terceiros conversando comigo, e esses terceiros eu não posso dispor da privacidade deles, eu não posso falar sobre o que eles deixam ou não ser feito com a nossa troca de mensagem. Aqui, a professora Ana Carolina, numa conversa, aliás, incrível que nós tivemos sobre o tema, que é uma querida, como sempre, deu uma ideia que eu acho que é uma ideia factível e que pode burlar essa questão, que seria, burlar não, mas ter uma solução para essa questão. A criação de uma nova senha para quem recebe essa conta. Então, eu passo a minha conta, Felipe Neto, passo a minha conta, que rende X mil reais por mês, para a fulana, e essa pessoa terá uma nova senha de acesso a ser fornecida pelo Instagram. E essa senha de acesso só dá acesso, de fato, às publicações, aos stories, mas não dá acesso à área sensível, que seria a troca de mensagens. Essa seria tecnicamente uma possibilidade, e a partir dali, uma nova, ou zera aquelas mensagens, e dali para frente tem acesso, até para que se possa operacionalizar a continuidade do negócio em si. Essa seria uma possibilidade.
E quando a gente fala na transmissão, obviamente a gente vai ter os limites ligados à legítima também. Então, se aquela conta ela mais do que a minha legítima, eu não posso transmitir ela exclusivamente para outra pessoa em detrimento dos meus outros herdeiros. Então, esse limite também vai ter que ser observado. E aí a gente entra na dificuldade, de fato, com relação à questão dos bens digitais híbridos, que é a vontade do planejador ou do testador de destruição do bem. Então, eu, Juliette, ponho no meu testamento que no dia que eu morrer, todas as minhas contas das redes sociais têm que ser imediatamente apagadas. A princípio, a gente tende a dizer, é claro, pode apagar, é dela mesma, ela pode fazer isso, não tem nenhum tipo de problema, é existencial, é ela como pessoa. Só que a gente tem visto um fenômeno até meio mórbido, né? Mas que as contas das pessoas que falecem ganham um número absurdo de seguidores depois da morte. Então a gente vê a conta do Gugu Liberato, por exemplo, dobrou o número de seguidores. Ele tinha 1 milhão, eu acho, à época da morte. Um ano depois ele tinha 2 milhões de seguidores. E a conta continuou sendo movimentada como um memorial ali para ele, com informações sobre a carreira, enfim. E continua tendo acessos e continua eventualmente, eu não sei se tem publicidade ou não, mas poderia eventualmente ter, poderia se mudar para um outro tema e continuar sendo rentável de alguma forma. Então, o que a gente tem? Quando a gente fala em destruição, a gente tem prós do acatamento da vontade de destruição. Então, o primeiro deles, inquestionável, é a total proteção do caráter existencial desse patrimônio. Então, eu quero que seja destruída a minha conta, a minha privacidade será protegida, os elementos existenciais da proteção, então a minha imagem, todo o meu conteúdo sensível que eu tenho na conta, isso vai ser protegido de alguma forma. E aqui a gente entra naquela discussão que já vem desde a questão do direito de imagem com relação à flexibilidade da privacidade das pessoas públicas, né? Há de se haver uma flexibilização da proteção da privacidade das pessoas pelo fato delas serem públicas ou delas, de alguma maneira... Só fazendo um parêntese aí dentro disso aí, eu não sei se você sabe, a minha dissertação, eu acabei não publicando minha dissertação de mestrado, que era privacidade, seu pressupostos e limites. Mas eu comecei querendo fazer, tudo bem, tem muitos anos, essa parte assim de efeito de privacidade estava muito no início. E eu queria fazer privacidade da pessoa notória. Uhum. E uma das dificuldades dentro da metodologia para se fazer uma dissertação, uma pesquisa acadêmica, é a questão do conteúdo, do material, de você ter materiais disponíveis ou não. E não tinha, era um pouco meio que tipo planejamento. Eu sempre ia para temas assim, porque tinha livros, questões de responsabilidade civil, privacidade, mas quando você chegava da notória, era um tiquinho, eram os casos ainda da Daniela Scarelli, Roberto Carlos. E você sabe que eu acho que foi sabe que eu em tenho 2006, 2008, 2009, hein? Eu tenho uma dica aqui que a Carol me deu também, desse livro da Fernanda Nunes Barbosa, Biografias e Liberdade de Expressão, que eu achei incrível sobre o tema. Bom. E o do professor Anderson Schreiber também, Direito à Personalidade, tem bastante coisa, mas o que eu penso com relação a isso, que a gente hoje tem uma privacidade modificada. E mesmo a pessoa notória, ela não vive necessariamente da exposição da sua vida privada. E hoje as pessoas vivem disso, né? Eu fiz a questão da pessoa pública e mesmo assim essa pessoa pública tendo uma reserva da sua intimidade. E aí Sim. Eu fiz um critério, vou te dar um exemplo bem claro. Por exemplo, o Renan Calheiros, ele era um homem público na época que os interesses dele são de... Ele era um senador já na época, e negócios que ele faça, que sejam de interesse público, isso tem que servir, estar à disposição, já que ele está representando uma sociedade,
uma parte da sociedade. E aí, ao mesmo tempo, se ele tem um filho extraconjugal, como ele teve na época, isso é da intimidade dele, isso não é interesse de ninguém, né? Então eu mostrava, bem, isto é um ciclo, mas no momento que ele utiliza uma empresa lobista para pagar a pensão do filho, isso quebra até o pressuposto da própria intimidade dele e se torna de interesse público. Então, eu faço como se fosse uns recortes dizendo que, por mais público que a pessoa, e tem um caso, não sei se você conhece, bem interessante, da Caroline de Mônaco. Foi a primeira decisão da União Europeia, porque a Caroline, ela foi casada um período, nem sei se ainda está casada ou não, com um alemão, um nobre alemão, e uma revista de notícias dessas um pouco sensacionalistas na Alemanha ficou tirando foto dela, assim, andando, tropeçando, em várias partes. E aí ela foi perdendo, ela ficando incomodada, mas, por exemplo, ela podia estar num clube privado, eles iam para um ponto com uma luneta e tirar ela dentro de um clube privado. E tiravam foto e ela foi perdendo dentro da Alemanha até a Suprema Corte Alemã, Corte de Cassação lá, que chama, e aí nem ouço falar em alemão, mas na Suprema Corte de lá, ela perdeu para essa revista porque ela seria uma pessoa pública e notória e era importante. Ela, como eram em espaços públicos, apesar que tinha fotos em espaços privados, mas foi contra ela, foi a favor já que ela tinha essa publicidade. Só que quando ela recorre, aí então é o Estado da Alemanha e a Corte da União Europeia reverte a decisão a favor da Caroline e dizendo que mesmo que ela seja uma pessoa pública, mas tem um momento ali de uma certa intimidade dela, porque era uma caça quase. A Caroline de Mônaco foi intermitente. E foi uma decisão... Dani, que eu acho que hoje a gente pode falar em pessoa intimamente exposta. Além da pessoa pública, além da pessoa notória, a gente tem um grau acima da publicidade. A gente tem uma pessoa que ela é intimamente exposta. E ela faz isso, ela abre mão de alguma maneira da intimidade para da intimidade ter, às vezes, até o ganha-pão. Ela vive disso. Eu vendo a minha intimidade, eu conto o que eu comi, o que eu vesti, o que eu vou fazer amanhã, com quem eu saio e tal, e isso faz parte, até coisas assim, extremamente íntimas. A gente vê barbaridades sendo publicadas na internet, pessoas tomando banho, postam foto, enfim, então são coisas que, assim, eu acredito que a gente tenha que começar a falar em pessoas intimamente expostas mesmo, e talvez essa intimidade exposta dessa maneira tenha que ter uma análise diferente quando a gente vai falar da questão dos direitos da privacidade. Até porque disso pode decorrer um valor patrimonial muito significativo. E aí a gente vai entrar nos contras da destruição. Porque a gente pode falar, por exemplo, na destruição, e que essa destruição afronte a legítima, então a maior parte do meu patrimônio é a minha rede, por exemplo. Eu tenho 50 milhões de seguidores e dali eu tenho... Claro, é muito difícil, são exemplos até agora muito acadêmicos mesmo, porque é difícil imaginar uma pessoa que tenha 50 milhões de seguidores e desses 50 milhões de seguidores saia dinheiro, faça publi, faça o que quer que seja isso, renda frutos financeiros e não tenha nenhum outro patrimônio destacado fruto desse bem digital. Mas imaginando que a maior parte do patrimônio seja, de fato, o bem digital, se eu falo na destruição dele, a gente fala na destruição, às vezes, que afronte a legítima, de alguma forma. E mais, que afronte a própria função social da herança, que afronte o princípio da solidariedade na transferência desse patrimônio depois. Então, é muito complexo a gente imaginar, porque a tendência inicial que se tem é realmente da gente pensar assim, pediu para destruir, tem que destruir.
Mas, assim, levando para um paralelo, por exemplo, de um pintor, né? A gente estava falando do Picasso. Picasso tem 40, deixou 45 mil obras em acervo. Se ele dissesse lá em testamento, no planejamento sucessório dele, vamos dizer, que aquilo é a minha existência, é da minha essência, eu pintei os meus dramas, eu pintei as minhas angústias, eu quero, o dia que eu morrer, que isso seja queimado, imediatamente queimado. Então, também tem, de alguma maneira, elementos existenciais, claro que é um paralelo, é mais para a gente imaginar mesmo, mas eu consigo pensar que o direito brasileiro tem muita dificuldade de pensar em bens não materiais, né? Então, até a proteção e a tutela desse patrimônio, desse bem, de uma forma geral, ela é mais complexa. Mas quando a gente imagina, isso é possível em um bem que não seja, que não tenha esse caráter é, imaterial, então é algo que precisa ser transportado também, pensando eventualmente nessa flexibilização mesmo, por ponderação dessas pessoas com intimidades intimamente expostas, para que você faça ali um juízo de valor. Olha, eu vou realmente permitir essa destruição, eu vou acatar e não colocar limites à intenção do planejador quando eu falo na transferência do bem digital híbrido, porque ele tem caráter existencial. Mas e todo o resto que diz respeito à questão da herança, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar. É imprescindível, na nossa opinião, e essa é a nossa conclusão do artigo, né? É imprescindível que haja um destaque da parte patrimonial e um destaque da parte existencial, até para que se possa sopesar qual delas é mais relevante, mais gritante naquele bem. Para eu poder pensar, não, esse daqui pediu para destruir, deixou como intenção, como determinação, é isso que a gente tem que seguir. Ou não, olha, realmente o caráter patrimonial é muito mais alto. Tinha aqui, de fato, uma exposição que era algo voluntário, uma exposição feita de forma voluntária pelo planejador, ele expunha a sua intimidade, ele abria a mão de uma forma dessa privacidade, então uma pessoa intimamente exposta realmente, de forma voluntária, e eu vou fazer essa análise com essa ponderação de que não dá para destruir completamente esse bem, sob pena dessa infração à legítima, à função social da herança, e tirar completamente esse bem do mundo de uma forma abrupta, sem. Tirar de circulação, é quase que cláusula lá, vamos dizer assim, né? De uma Exato. forma. Definitiva, né? É assim, a Ó, questão os aspectos existenciais. Querida professora, eu também, é recíproco, Canuto, eu também. Beijo. Eu acho que a flexibilização dos aspectos existenciais desse bem, é isso que eu preciso que a gente pense, né? Essa flexibilização, ela foi feita em vida pelo planejador ou pelo testador, ela já foi feita, ele é uma pessoa intimamente exposta. Ele escolheu isso até como meio de vida, de alguma forma. Então, talvez aí depois, na hora do falecimento, a gente desconsiderar por completo a legítima, desconsiderar por completo a função social da herança, para simplesmente permitir que seja destruído aquele patrimônio, talvez não faça muito sentido, né? Então, essa que é a nossa consideração aí. E foi um raciocínio difícil de sair, não vou te falar que foi nossa, fácil. você fala Porque assim como fosse muito fácil. Eu não, também queria chamar a não. atenção de algumas questões na prática aqui que vão envolver, que eu abri caixinha e surgiram algumas perguntas. A gente ainda está com tempo, dá para eu te passar, mas eu também queria fazer uma contextualização. Gente, como nós falamos, esse tema ele é super novo, né? Quando a Lívia publicou o artigo no tomo 1, era o Gabriel Honorato, era o Guilherme junto com. Não sei se você está com o tomo 1 aí. Eram Peraí, pessoas que já estavam escrevendo sobre bens digitais na época, testamento, o Guilherme Martins e o. Eu já fiz até tá com a live com Lívia? ele. Não, a Lívia escreveu sozinho, o Honorato escreveu em Aqui, coautoria. Gabriel Honorato e Adriano Marteleto Godinho. Não, mas eu falo, tem um artigo nos instrumentos que é do Guilherme Martins e, por favor, vê que senão vai ser uma falha minha. Vejo. Peraí, que eu já vejo já.
Guilherme Magalhães Martins e José Luiz de Moura Falheiros Júnior. O O Falei-nos planejamento que sucessório da herança digital. Aqui então, eu tomo. assim, já era uma temática no tomo um que, olha, gente, aproveitando, está com 50% de promoção agora nesse mês da advocacia, hein? Ó, fiz lá um Aproveitem. sorteio para os alunos da PUC da graduação, viu? Do seu livro, tinha um aqui. Ficaram todos felizes, porque a gente está fazendo uma optativa de acessório e um dos temas era planejamento acessório. Falei, ó, quem escolher planejamento acessório vai ganhar um livro da Dani. Aí deu maior briga para ficar com o tema. E no tomo 2 tem, acho que 2 ou 3 artigos também, tem um de bancos de dados, tem questão. Então, isso é uma temática nova, eu acho que é importante. E veja, Dani, na qualidade de advogada, né? Você me apresentou como mestranda e tal. Eu sou advogada, eu sou advogada e estudo. Então, eu adorei essa frase da professora Angélica Calini. Eu sou uma advogada que estuda. Então, eu só vejo problema em todos os lugares, porque essa é a nossa realidade. E um dos problemas exato que a gente tem nessa questão, além de ter que, você está falando da natureza jurídica, eu também gostaria de explicar para as pessoas que esse termo híbrido, tem pessoas também que, eu acho que a Carol usa dúplice, né? De natureza dúplice. Isso. É exatamente porque é o que nós falamos. O fácil, só patrimonial é fácil, só personalíssimo é fácil, o difícil é quando eles têm as duas naturezas, né? Quer dizer, que aí são ou híbridos ou dúplices. E aí, voltando um pouco até o tema do nossa live, que é um recorte desse artigo que ela fez uma pequena resenha aqui para a gente, para encurtar, né? Já que a Silvia adora tema longo, então, para encurtar, ficou o limite do planejador dos bens digitais híbridos. Né? Isso. E aí, em função dessa pergunta, eu vou te fazer algumas e a gente pode meio que dividindo, mas assim, muitos geram em questão de quais os parâmetros para utilizar no cálculo da legítima, que aí já vem esse teu viés bem prático de como, né? Quais os principais, o Lincoln Souza, quais os principais observações para os planejamentos acessórios de bens digitais? Isso, certo? A Legis é um problema? Perguntando sobre a legislação. Eu vou soltando aqui e aí você vai... Não, a legislação é um problema porque não tem ainda. Com relação especificamente aos bens digitais, a gente ainda não tem nada, né? O que acontece? A mensuração, quanto vale o bem digital? Não sei responder, porque ninguém sabe, a verdade é essa. A gente consegue, contabilmente, fazer alguns parâmetros, quanto rende, dentro de quanto rende, qual é a perspectiva, como se faz de uma empresa, muitas vezes, como se faz de um comércio. Então, como a gente consegue de alguma maneira, chegar ao valor daquele patrimônio. Mas parabéns, até porque é muito volátil também, se a gente for pensar. Especialmente no momento em que uma coisa vale nada, depois de tem não sei quantos milhões de seguidores, vale X. Isso, e outra, ter seguidores necessariamente significa ganhar dinheiro? Não, também, porque você pode não ter uma adesão daqueles seguidores ao que você fala, você pode vender alguma coisa e aquilo não virar, as publicidades, a pessoa que faz a publicidade, dependendo da marca que ela está fazendo, não tem nenhum sentido. Então, é algo que é muito difícil ainda de fazer. A gente não tem peritos, por exemplo, eu, pelo menos, não conheço nenhum que faça essa mensuração contábil de quanto vale e como vai fazer essa apuração. Talvez tenha que ser, de fato, com relação ao que isso rende, como que está sendo contabilizada a renda disso, o que é o potencial de renda para a gente chegar aí num valor dentro da estimativa patrimonial como um todo, para ver se está ou não afrontando a legítima de alguma maneira. Legislação a gente não tem ainda, tem alguns projetos de lei que estão caminhando aí, muito, né, nosso Congresso, nosso legislativo não anda muito. Tem uma outra pergunta dentro um pouco disso, como os bens digitais são quantificados, né, para fins de tributação e cálculos da legítima, né? Então, quer dizer... não tem, ainda a gente não tem. E a gente estava falando da problematização, né? A primeira coisa que a gente precisa até, às vezes, chamar a atenção do cliente planejador com relação a isso. Muitas vezes as pessoas nem pensam, olha, eu tenho esses bens, eu tenho milhas, eu tenho bens, eu tenho
uma quantidade de músicas que eu comprei incrível, uma quantidade de filmes comprados. Então, as pessoas, isso tem algum reflexo para você? Você quer fazer alguma coisa disso? Então, algo que precisa também ser chamado até atenção. Olha, você cuidou lá do Mas seu contato herdeiro, isso você é tomou alguma muito da providência? nossa cultura também. Quando eu falo que, além das pessoas se aperceberem do poder que tem ou o valor que possa ser extraído de situações, eu tive uma vez uma consulta. Era uma pessoa, olha lá, ela morreu, Silvia. Não sei se eu já te contei esse caso. Olha lá, pessoal. Ela era uma pessoa, era uma irmã de uma pessoa que já tinha falecido. Ela morava no Rio de Janeiro, mas a pessoa, a irmã dela, tanto que o inventário teve que ser em Recife. Quer dizer, tinha que ser porque era considerado como último domicílio. Hoje a gente sabe que ele nem precisava ser lá, porque ela só tinha direitos autorais. E ela morreu Uhum, até passando necessidades, ela não sabia, e a falta de informação, ela tinha sido uhum, coautora em uma música lá atrás, Chiclete com Banana, mas não é aquela. Mas tinha sido regravada recentemente pelo Gilberto Gil. Então, assim, uhum, enfim, ela tinha quase 100 mil em direitos autorais com as gravadoras para serem pagos. E ainda, enquanto não entrasse, né, num domínio público, ela ainda ia. Então, é interessante que era um inventário só de direitos autorais, né, de uhum, bens incorpóreos, no caso, e que tinha que ver os herdeiros necessários dela. Ela iam para os irmãos, iam para os colaterais, porque ela não tinha filhos, nem mais pais, e não tinha um companheiro. E é incrível, a pessoa nem tinha conhecimento disso, nem morreu passando sabia. certa necessidade e teria que se fazer exatamente toda essa contratação. Esse dia eu estava no Pará e aí, diferentemente nesse caso, até a Fernanda, que escreveu esse livro da biografia, ela me ligou, que era uma pessoa, um fotógrafo, que não tinha deixado bens, mas ele tinha, era só direito autoral, que era de Uhum. fotografias, Instagram e tudo. Uhum. Então, assim, e só que essa tinha uma filha menor, ia ter que ser judicial, Judicial, poxa, que pena. por conta da E filhinha a menor. gente tem essa questão do desconhecimento mesmo. Então, quando o cliente vai te procurar para fazer um planejamento, precisa ter essa cancha de pensar, olha, o que que eu tenho que falar para essa pessoa, quais coisas que eu tenho que tratar, o que que ele tem que se atentar, e talvez, dependendo da pessoa, o bem digital seja uma delas, né? E aí a gente está falando só da herança e dá para fazer isso numa outra conversa, a Na partilha em razão partilha. de É. divórcio, por exemplo. Né? A gente vai entrar, isso pode ser considerado instrumento de trabalho de alguma forma, e aí isso não teria partilha, ou dá para dizer que não, foge dessa questão do instrumento de trabalho. Então, são inquietações que vão chegar para todo mundo que advoga, que E trabalha na quando. área. O problema é quando está tudo bem, o problema é quando não está tudo bem, né? E a gente tem que estar Exatamente. preparado. Um dia desse, o professor Rolf, acho que até no encerramento do Congresso era sobre fraude, ele falando até assim, ele disse, gente, eu faço um pacto antinupcial pensando que vai dar errado. Claro, Porque mas eu o também. certo está tudo bem. Eu tenho que Tudo. pensar, eu tenho que trazer soluções. Eu acho que a Ana Lúcia estava também lá no Congresso, né, Ana Lúcia? Que até o professor Wolff, ela fez uma pergunta ali, não sabia se você estava aqui. Ana Lúcia é nossa aluna aí, querida do nosso curso de congresso, sempre está presente. E eu acho a Ana Lúcia assim, um exemplo, porque é uma advogada que, né, de um nome em Porto Alegre, na praça, já conceituada, e como a pessoa, Ana Lúcia, isso eu aproveito para te dar os parabéns, busca, sabe, tá se atualizando, tá buscando Importante, claro. e aprender sempre, né? Isso até a Silvia sabe que isso é meu lema, né, Silvia? Se eu até É, os 30 anos não tinha ensino médio, então nunca é tarde para a se Dani é um começar. exemplo para todos Isso, nós. isso é fantástico. Mas então, essa realidade, eu fiz uma live, até se você depois quiser dar uma olhada, com o Gabriel Honorato, que ele fala, assim, por exemplo, os casos, eu acho que também ele trouxe uma certa situação
de um Instagram, que eu acho que ele fez numa morte, mas aproveitaram um valor, botaram um valor, todo mundo aceitou, porque ainda não tem Consensual, né? essa noção do Não potencial, tem. então passou sobre questões de valor na tributação. E ele Não. também falou que poderíamos ter com comparação, às vezes também, questões de avaliação seja ou de valuations, ou seja, de Uhum, quanto vale as ações de uma empresa, dos haveres, né? Ele uhum. deu uma comparação, às vezes são caminhos que possam ser, dependendo do Dani, potencial, né? E, e esse é uma área que vai, dentro daqui a uns anos, a gente vai ter profissional especializado nisso. Das 10 maiores fortunas do mundo, 6 estão ligadas à internet. O brasileiro mais rico é um dos fundadores do Facebook. São questões ligadas de fato à internet. Não tem como ser diferente, ligada ao digital. Então, a gente vai, é algo que está caminhando para que se tenha essa constatação de quanto vale, como que a gente vai conseguir chegar num valor. Por isso que eu digo, quando a gente está escrevendo sobre o tema, você precisa estabelecer as premissas. Então, aqui para nós, no nosso artigo, meu e do professor Carrali, a gente pensou necessariamente que o valor é possível ser estimado. Agora, como isso contabilmente vai acontecer, a gente não tem essa resposta ainda. E aí, o próprio perito, mesmo quando a gente faz uma avaliação de empresa, não existe um critério único para fazer essa avaliação. Isso Não, é importante isso deixar até fiz claro. uma live essa semana com a Nelly Potter, que tem um artigo sobre pactos parasociais, e ela Aham, adota muito os pactos que ela diz que é bom, bonito e barato, né? É bonito aham. porque resolve, Beleza. então, nesse É. sentido, né? E Ajusta ela muita diz que é coisa. muito importante, hein? Ajusta muita coisa de uma forma simples de E fazer, exatamente. o que ela diz também é a escolha dentro do Pacto Parasocial da metodologia da De, valuation, de, qual vai ser de- e como vai ser apurada, para isso estar exato. claro entre as pessoas envolvidas, seja através do acordo de acionistas ou E vai ser a mesma dos coisa, Dani, para as cotistas. perícias que façam a apuração dos valores dos bens digitais. Também a gente vai ter, eu vou levar em consideração quanto vale a imagem daquela pessoa, quanto aquilo rende, qual é a perspectiva daquela conta daqui X tempo. E isso é algo que vai acontecer e a gente vai ter uma forma. Olha lá, a Natasha A precisa publicar Natasha logo essa falando que discussão, aborda isso. que ela tem isso Porque na dissertação. Natasha, tem uma live tanto aqui no meu Instagram e tem tá no meu feed aí no IGTV, como também tem no meu canal de YouTube, uma com a Lívia, feita esse ano. Olha, o Gui Veloso, fotógrafo, também digital maravilhoso, né? De fotos. Então, assim, é um mundo, né? E Natália, tem também essa com o Gabriel Norato. O Gabriel também, ele falando assim, dando caminhos, né? Não que Sim, isso sim. seja por aí. Parâmetros. E eu acho que E em outra, eu algum vou te dizer, momento. quem faz prática, quem está lá fazendo advogado, você é advogado, pega uma perícia de um bem digital. O perito usou um método que não é bom para você, você vai arrumar um assistente técnico que vai usar outro método e chegar num valor diferente, porque está errado, está fazendo uma coisa errada? Não, é a forma de avaliação. Para os bens digitais, isso vai ser da mesma forma. O fato é que, assim, o que é incontestável, entramos na rede e não tem como sair. Não tem como sair. Não existe essa hipótese de. Não, essa tecnologia, gente, esse acesso aqui, ó, estou falando com você, a gente está fazendo, isso vai ficar salva. Eu já estou indicando para a Natasha. Natasha, está aqui no meu feed. Só para você saber, a do Gabriel, acho que foi fim do ano passado, lá por dezembro, novembro, dezembro, vai dando uma olhada. E tem a da Lívia esse ano, mas tem a capinha, e sempre E tem. tem o perfil, @herança digital, da Lívia e da Carol Brochado, que é ótimo também, que Muito vale a pena bom. seguir, que lá elas brotam as notícias de lá, não sei de onde, É, elas são muito atualizadas, é muito bom o perfil, realmente vale super a pena, para que a gente tá. tenha acesso a tudo que é tudo muito novo, tudo muito Não, e eu acho que assim, a borbulhando ainda. tecnologia chegou, gente, a gente é verdadeiros viciados nesses celulares, a gente fica sem, Sim, a gente não sim. perde mais, já viu por que não perde? Porque
a gente já sai do lugar olhando o celular. Então, E essas previsões, eu escrevi no livro da Brochado, que faz sobre o testamento do futuro, que eu fiz um artigo lá, essas previsões, elas vão ter de vir nos testamentos do futuro, não tem como. Especialmente, assim, o testamento do futuro, ele vai ter uma forma futurista, então a gente vai poder fazer por utilização de vídeo, utilização de tecnologia para certificação de que aquilo está correto, foi feito de forma correta, atende à vontade do testador, e o conteúdo dele também será e versará sobre questões digitais. É impossível que isso não aconteça. Então a gente tem que você vê a pensar tecnologia, que... o Zoom. Eu botei aqui para Ana Lúcia que ela pediu, @herança digital. Segue lá, eu vivo postando elas também, às vezes algumas coisas delas, é excelente. Então, Mas é é muito isso, o legal, mundo vale a é pena. tecnológico hoje, não tem É, como, são desenvolvimentos, não tem, eu não gosto. Não tem como não gostar, você pode não não tem gostar, mas o como. É mundo isso. viveu, Sim, seu cliente vai os gostar. acessos, E né? você Tem vai uma live precisar também, indicar para ele como fazer. Natasha, tem uma excelente também, que mostra muito essa transformação, é uma com a Everilda Brandão. Brandão, que é exatamente isso, novos bens, nova sucessão. E aí ela traz, ela que tem esse conceito muito do que era propriedade, né? Porque a riqueza era muito concentrada dessa forma, através de bens imóveis, né? Nós passamos por uma transição para bens móveis e os bens digitais. Então, isso é porque cada As vez maiores mais fortunas hoje, vai né, Dani? bater. O que que é? Se a gente for pensar, Airbnb, por exemplo, não tem um tijolo Airbnb, Ela né? fala, olha, ela fala assim, Dani, não é mais ter propriedade, é o acesso que a gente tem. É isso Sim. que vai ser valorado. É o acesso à biblioteca digital, é o acesso do R&B, é Ai, o a do carro. biblioteca digital eu não consigo, Ah, hein? eu também não, mas Ah, não. os novos não querem A minha saber bagunça. de. Não querem, não querem. A Lívia Posse, que é uma amiga que é mais nova, até faz parte com a gente do IASP, todas as vezes a gente acha esse livro super legal. Ela fala, tem Advogando fora e-book? da caixa, eu adoro ela, Ela Lívia. mesma, a Lívia, toda hora. Tem e-book? Eu falo, Lívia, que e-book? O quê? Livro, livro. É. Ela é uma geração diferente, é isso, é e-book, não quer saber de livro. E Eu eu acho posso que um ontem livro. saiu uma matéria, não sei quem postou, só a matéria assim, mostrando que o número de carteiras de motorista no estado de São Paulo Eu vi, diminuiu 10%, sei lá o 10%. quê, porque os Então jovens, ninguém mais eles quer não carro. querem mais ter carro, eles querem Sim, ter o Uber, Uber, outros tipos de meios de transporte, vão de sim, bicicleta, vão de metrô e assim ver- por diante. Eu não tenho carro há é muitos anos verdade. no Rio de Janeiro e não Meu marido quero. também não. Tem bicicleta elétrica e a gente tem um carro só aqui em casa. A gente também Eu não não usa mais. quero. Mas Eu moro é isso, perto são do metrô, experiências, né? busquei morar perto do metrô, muita coisa andando, muita coisa. Uber, lá no Rio ainda tem questão de lei seca e tal, então se à noite você E, vai num lugar, é e a melhor coisa. é E muito assim, mesmo. enfim, e quando você viaja, você vai, eu alugo um carro, vou, adoro variar. É. Então Melhor é isso, coisa. E não Dani, é. eu acho que fica assim, fica a questão do planejamento, a gente tem que pensar, quem faz isso, quem conhece, quem trabalha com planejamento, não pode fazer planejamento que deixe aresta, que deixe rabo para trás. Não adianta. Senão você transforma um problema em outro. Então, por isso que a importância de você pensar no antes, na organização toda, em ver todas as questões, para ir pensar na melhor estratégia para aquele cliente, que pode ser um testamento. A gente já falou isso até na outra vez. A melhor estratégia de planejamento sucessório para aquela pessoa pode ser um simples testamento. Bom, mas podem ser organizações muito Ou maiores às e vezes tal. os Não testamentos adianta. são um problema também depois, né? Também, também. Então, aí a gente precisa pensar assim, não adianta eu imaginar que eu vou fazer uma mega estruturação e vou deixar os bitcoins que o Agora, cliente tem de fora, que vou deixar. Silvia, mais uma vez falando, as pessoas precisam se informar. As pessoas não Sim, são obrigadas a saber. Então, é nossa obrigação como advogada. Agora, as pessoas têm que irem consultarem. Elas têm que mudar essa forma de pensar, de só ir no advogado resolver o pepino quando está na última hora, entendeu? Essa cultura que também tem que mudar.
de vocês se organizar. E aí eu acho que duas coisas Sim. mudaram muito, que foram as transformações das famílias, os meus, teus e os nossos, que está levando o cliente a querer se organizar. Cada vez mais a mudança da natureza dos bens, né? Cada vez mais de uma forma Sim. menos burocrática, menos. Então, assim, a potencialidade das formas de fazermos inventário e tudo. Então, assim, e está se atualizando. E irem, assim, eu acho que são dois alertas para nós, advogados, estarmos sempre Uhum. atualizados, sempre estarmos vendo o que está acontecendo. A gente não estamos no momento de sentar dentro de uma. Até os próprios escritórios mudam, né? Um dia desse, eu acho que em algum Sim. lugar, acho que foi até a Camila, era-se aqueles escritórios, mas hoje em dia tudo é mais fluido, né? Mais rápido, mais simples, não é mais essa questão. Agora, a informação, o Mas conteúdo, o preparo do ninguém advogado tem que é estar ali imprescindível. de ponta Sim. para nós provocarmos. E muitas vezes as pessoas perguntam, às vezes você está fazendo um divórcio, que essas questões são importantes numa partilha, seja de um divórcio ou de uma dissolução de união estável, e otimizada depois de uma outra forma, né? Então aproveita, Sim. ó, já que está fazendo, não quer fazer seu planejamento, vamos organizar, como é que vai ficar? Tem filhos menores? Não tem? Já dá uma Uhum. estrutura. Mas as pessoas Sim. adoram A alongar os confusão. problemas e cada vez mais esses ciclos estão mais curtos, né? Inclusive dessas Sim. atualizações, que a vida é muito dinâmica, Silvia. As coisas mudam muito. Sim. Então, eu faço um testamento hoje, pode ser que daqui a 5 anos, eu tenho certeza, eu estou Não, vendo eu tenho clientes um que fazem o planejamento. testamento todos os anos. Eu tenho cliente que refaz o testamento todo ano. E aí, lá, tá chegando a hora, vai lá, olha o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Ah, não, dá para deixar, eu quero mudar, esse bem que eu deixei para não sei o que, nem tenho mais. Eu tenho que a gente senta, conversa, mostra. É isso, é dinâmico, não dá. Óbvio, tomando aquelas decisões tirando aquelas decisões que já são mais, né, partilha em vida, ou que você, as doações que você já faz, as outras coisas menores você pode refazer a qualquer momento, pode E mudar. Eu tô mostra o casada seu hoje, livro posso aí voltar também, amanhã, que eu posso sempre ter outro nas filho. aulas mostro que tem um Mostra. artigo meu da Daniela Mucilo. Não está aí teu livro? Mostra Ah, aí. Que é um artigo meu tá. da Separei aqui, Daniela ó. exatamente nesse sentido. Não há planejamento sucessório e Covid, ou não sei qual é o nome que a gente Isso. deu lá, É a não é hora do mais momento planejamento. para postergar. É um artigo super atual, também Beijo para mostrando Marília e para Ana planejamento. Luísa, minhas parceiras. É, É isso, é a hora, é agora, assim. E você sabe, a gente fala. Eu, por exemplo, até pouco tempo não tinha testamento. Eu tenho 2 filhos pequenos. E tem organização que a gente precisa fazer. E eu falei, me dei conta disso por causa da pandemia, que a morte bateu na nossa porta, né? Todo mundo, a gente nunca pensa que vai morrer. E é um dia que todo mundo vai viver, mas a gente não pensa. E eu falei, gente, mas peraí, eu faço de todo mundo, eu faço, e o meu? E os meus filhos? E se eu e o meu marido morrermos ao mesmo tempo, o que que acontece? Quem que vai ficar? A gente não pode, é um problema que pode ser, além do luto, além da tristeza, além da desgraça, como todas as pessoas que ficam ainda têm que administrar isso. Eu tenho um filho, uma criança que ficou sem organização, o que que esses pais gostariam que fosse feito? Então, é imprescindível que a gente pense, que a gente fale sobre a morte, assim. É algo que todo mundo foge, ninguém quer tratar, mas é o destino de todos nós. Então a gente precisa Um realmente dia falar desse sobre o alguém tema. falou assim, não, ainda tem pessoas que falam, se eu morrer, A se, minha como sogra, assim? vai sobrar para você mesmo, você que vai cuidar. Quando eu morrer, né? Se eu Gente, morrer, não, quando eu morrer. Silvia, vamos acabar, porque senão o Vamos, vai Insta cair. nos cair e eu não consigo gravar. Gente, super Dani, obrigada a amei, todos que como estão sempre. presentes, tá certo? Natasha, dá uma olhada lá, Lucy, todo Ó, mundo aí. eu já tenho tema pro Tomo 4 aqui, ó, já me convidou, Já tenho te dei tema já pro data, Tomo hein? 4. Já tenho até data para escrever. Ai, muito feliz de estar nesse projeto. Seu livro é assim, é referência. A arquitetura para mim é referência. Tudo que diz respeito às sucessões tem na arquitetura. Para a parte do planejamento mesmo são estudos muito ricos assim.
Então, é um nível acima da média do que a gente vê em livros do modo geral. Então, você está de parabéns, o projeto é incrível mesmo, os congressos são incríveis. Então, continue aí até o tomo 1000, porque tem assunto. Obrigada. E vem tomo 3 agora no segundo semestre, terceira edição do Planejamento Sucessório atualizado. Vem Tô muita coisa bacana ansiosa aí. Tá joia? para chegar Gente, o livro. Tá bom, Dani, obrigada, obrigada, Silvia. Eu que amei, viu? agradeço mais uma vez. Beijo. Tchau, gente. Eu imagino, estou à disposição. Beijo, tchau, tchau. Beijo, beijo, tchau. Bom, tá.